Queridos irmãos e irmãs, hoje estou fora, não estou na paróquia, por isso eu apresento aqui essa homilia, esse momento de reflexão, gravando no silêncio de um escritório, mas para não deixar de compartilhar algo sobre o Evangelho de hoje. Nós estamos em Mateus, no capítulo 6, ou melhor, no capítulo 7. E nós estamos justamente num capítulo que encerra o Sermão da Montanha. E que, portanto, é feito de recomendações de Nosso Senhor, que são recomendações não só preciosas, mas, de certo modo, até indispensáveis, porque mostram o efeito de se seguir ou não a sua vontade, a sua lei, aquilo que ele traz como novo princípio para nós que cremos. No Evangelho de ontem, ele nos estimulava a não julgar, a que nós não tenhamos nunca um olhar crítico sobre os outros que não esteja calcado no nosso olhar autocrítico. Quer dizer, nós é que precisamos nos corrigir, nós é que precisamos antes nos emendar. Então, de repente, ele lança esse alerta que parece quase que não tem nada a ver com o que ele diz antes. Ele diz, no início do Evangelho de hoje, um versículo um pouco isolado: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. É como se ele estivesse falando de duas faces da correção. Uma face é a correção abusiva, a correção que é feita, digamos, de maneira despropositada, por alguém que não se analisa antes de corrigir o outro. Mas, ao mesmo tempo, ele olha para os discípulos e lhes dá um alerta muito importante. Não atireis as vossas pérolas aos cães. É muito interessante que a Escritura, já no Velho Testamento, e nos alerta contra isso, né? Ela nos diz, no livro de Provérbios, no capítulo 9, quem corrige o escarnecedor traz sobre si afronta. Quem repreende o perverso desonra-se a si mesmo. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende ao sábio e ele te amará. Instrui o sábio e ele se tornará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá na ciência. É muito importante nós percebermos essas coisas, porque às vezes nós, num zelo um pouco precipitado, talvez muito cheio de voluntarismo, nós achamos que todo mundo tem que receber os mesmos conselhos, as mesmas palavras, e com uma boa intenção nós nos damos ao trabalho de, à torta e à direito, falar para uns e para outros o que é, o que não é, quais são as exigências morais da igreja ou não. Nós precisamos ter discernimento. Nem todo mundo realmente tem o entendimento necessário para receber uma palavra de exortação, de edificação. Ou seja, Jesus está aqui nos ensinando
a ser muito criteriosos antes de tentarmos ajudar alguém. Porque nem tudo é ajuda. Por exemplo, às vezes nós podemos abordar uma pessoa que não é membro da igreja, uma pessoa que de algum modo comete muitos pecados, tem uma vida escandalosa, etc. E já nos apresentamos trazendo a essa pessoa as exigências morais do cristianismo. Não adianta, essa pessoa não vai entender nada, ela vai querer nos escorraçar. É o que diz aqui nosso Senhor: não deis aos cães as coisas santas, não atireis as vossas pérolas aos porcos. Ou seja, ele precisa, antes de entender as exigências morais da igreja, ele tem que se converter. Veja, qual é a natureza de um porco? A natureza de um porco é buscar a sujeira. Você lava o porco, ele vai para a lama. Não tem jeito, essa é a natureza dele. Os cães, nos dias de Cristo, eram animais impuros, considerados assim pelos judeus. Por quê? Porque eles comiam cadáveres de pobres que não eram sepultados, eles comiam carne podre, etc. Então eles eram animais impuros. Eles gostavam daquilo que é ruim, digamos assim. Então vejam, existem pessoas que, não tendo se convertido, não conhecendo Cristo, elas não gostam das coisas santas. Elas não sabem que uma pérola tem valor. Não sabem. Então, às vezes, um conselho espiritual que você tem para dar não será apreciado, simplesmente porque aquela pessoa ainda não trocou de natureza, ela não se converteu. O que ela precisa receber é, digamos assim, a essência do Evangelho. Que ela só entra, inclusive, com a ajuda da graça, com a ajuda da oração. Não é uma obra humana, né? Nós precisamos orar, porque só Deus pode tocar o coração do homem, só Deus pode transformar o homem. Isso eu já vi acontecer muitas vezes na minha vida. Uma pessoa, por exemplo, com a vida totalmente desordenada, que de repente foi abordado por alguém que, sem lhe apresentar grandes coisas, simplesmente lhe anunciou Cristo como Salvador, como aquele que nos redimiu do pecado, que morreu em nosso lugar, que ressuscitou para a nossa justificação. E, sem entrar muito em detalhes, chamou a pessoa ao arrependimento genérico, e aquela pessoa foi quebrada ali pela graça e foi restaurada, e Deus foi de maneira tão evidente presente no coração dela, que ela realmente teve em si instalado uma nova natureza e começou a procurar a pureza do Evangelho, viver uma vida verdadeiramente santa. Portanto, não tente alertar todo mundo do mesmo jeito. Tente ser discernimento. Para alguns, você pode falar de uma maneira, para outros, você tem que falar de outra. Esse discernimento no Evangelho é importante, porque senão nós simplesmente corremos o risco de perder as almas e de causar grande dano para nós mesmos. Depois nós pulamos uma série de versículos, são versículos em que Nosso Senhor fala da oração, e nós entramos nesse versículo da porta estreita, que é digamos assim, um pequeno conjunto de versículos no capítulo 7 que é muito potente. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. A porta estreita
é a porta estreita da vida espiritual. E é impressionante isso, porque nem todos entram para a vida espiritual. Eu já tenho quase 18 anos de padre e já sou um senhor. Já vi muitas coisas ao longo da minha vida. Eu já vi muita gente que começou no espírito e terminou na carne. De pessoas que tiveram conversões lindas, mas que depois não suportaram o peso da cruz. Outras que tiveram uma conversão de tipo mais intelectual, mas que depois não se concretizou numa mudança de natureza. O caminho da vida espiritual é um caminho muito apertado, muito estreito. É preciso insistir muito, é preciso bater na porta, é preciso fazer que nem um passarinho, né? Que bate com o bico, bate com sacrifício, com grande insistência. Às vezes se cansa, esmorece, para de bater, mas depois é chegada a hora de nascer, então ele continua, até que ele abre aquele buraquinho na casca do ovo e sai pela porta estreita. Essa é a porta estreita da vida espiritual. É a porta estreita que nós todos somos chamados a passar. É verdade que nós que estamos aqui, nessa jornada de peregrinação rumo ao Senhor, olhamos para o nosso coração e vemos tanta imperfeição. Vemos ainda em nós tanta largueza, tanto amor desenfreado, tanto peso nas nossas próprias faltas, apegos, orgulhos, um ego inflado, uma vontade flácida, uma inteligência esmorecida, escura. E nós pensamos, será que eu vou conseguir passar por essa porta estreita e entrar de verdade na vida espiritual? O Evangelho está nos falando de uma maneira muito simples e muito terna, no fundo, sobre 3 animais no Evangelho de hoje: o cão, o porco e o pássaro. Se você é pássaro, se você realmente nasceu de Deus e busca as coisas do alto, eu sei, meu irmão, talvez você seja fraco, frágil, a luta é grande, o diabo às vezes te derruba no chão, te faz passar vergonha, te faz entrar num estado de miséria, te faz recair. Você diz, Deus, até quando eu vou ficar aqui preso nessa casca de ovo? Mas se você é pássaro, bate, pede, busca. Você vai sair de dentro dessa estreiteza da vida espiritual encerrada na materialidade. Você vai ser levado a uma vida espiritual feita de amplidão, feita de um grande panorama, feita de Deus, da amplidão de Deus. Mas para isso você precisa hoje voltar a bater. Não desiste. Não deixe o desânimo te vencer. Não deixe a escuridão ter a última palavra. Se você caiu, levanta. Usa a sua queda para
se humilhar um pouco diante de Deus para dizer sobre você mesmo: eu não sou nada, eu sou miserável, eu sou um homem pecador, eu sou uma mulher falha, eu sou um filho transviado que continuamente tenta voltar. Se você insistir, uma hora você voa. Que Deus te faça voar, que Ele te leve, que Ele conceda a você o dom das lágrimas para você chorar um pouco seus pecados. Isso tudo que te deixa tão grande e ao mesmo tempo tão preso. E aí você vai conseguir, querido, progredir de fé em fé, de glória em glória, até a contemplação da face do Senhor. Você é uma pérola. Você é um tesouro. Você não tem que se despedaçar pelo cão. Você não tem que se sujar com os porcos. Você nasceu para voar. Que Deus te leve às alturas da oração. Então você compreenderá que tudo, absolutamente tudo, foi permitido apenas para que o seu eu diminuísse. E assim você pudesse passar por essa portinha tão estreita, que é a portinha que nos conduz à verdadeira espiritualidade. Deus te abençoe. Que você e eu nos encontremos do lado de fora, entre os pássaros que voam.